Oi, pessoal. Então, conforme a gente combinou, a gente já fez um resumo do texto Crítica e Crise, né? Um resumo com análise crítica, e agora é um resumo, uma síntese do texto Modernidade, do Koselleck, que, na verdade, vou aproveitar, a gente vai falar desse texto, e eu vou trazer também algumas coisas de outros textos do Koselleck, especialmente do livro Futuro Passado, né? Já que eu trouxe um resumo do livro inteiro, Crítica e Crise, agora a gente faz isso com um pouquinho. Não vou resumir o Futuro Passado, evidentemente, mas do texto Modernidade, mas vou trazer algumas coisas de outros textos também. Tá? Algumas coisas, obviamente, eu vou passar por cima, ou vou falar um pouco rápido, enfim, mas aí a gente volta, quando a gente tiver aula síncrona, ou também pelo fórum, a gente continua essa discussão, traz algumas outras coisas, alguns questionamentos. Né? Então, bom, deixa eu chegar aqui, deixa eu fazer um share screen. Aliás, como vocês devem ter percebido, eu estou com um aparelho, eu fico algumas semanas com esse aparelho, o aparelho fica aqui atrás, mas ele cobre todo o céu da boca. Então, se às vezes eu pronunciar algumas coisas de um jeito meio estranho, é porque, na verdade, meu céu da boca está todo coberto. É muito ruim esse aparelho, mas é a vida, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco desse texto. Desse historiador, né, que é um historiador muito importante. Eu já falei para vocês, eu vou ser claro aqui, eu acho que é importante a gente falar sempre disso, que o Koselleck não é, de maneira alguma, embora é um autor importante para mim, porque, na verdade, o período que ele trata é o período que eu estudo, então é um autor que me influenciou, embora, né, o pessoal da escola de Cambridge, lembra, né, não gosta muito da expressão influenciou, porque não é assim que funciona a história das ideias, mas, enfim, embora seja um autor importante para mim, embora seja um autor genial, acho que isso não precisa nem discutir, não é a minha referência metodológica, a história dos conceitos. Lembremos daquela passagem do Skinner, que até o Elias Falti cita, né, no texto da aula passada, retrasada, quando o Skinner diz que ele não está convencido da possibilidade de se fazer história de conceitos. Eu também não. Tá? Mas isso não significa que a obra do Koselleck não nos traga muitos esclarecimentos e que os resultados, até históricos, né, os textos do Koselleck sobre o iluminismo, ou os textos do Koselleck sobre a monarquia prussiana, também que esses textos não tragam uma contribuição, obviamente, isso é muito óbvio, né? E, aliás, quero lembrar, dei aqui um share screen, no finalzinho do ano passado foi lançado em português esse texto, A História dos Conceitos, né? O último texto publicado do Koselleck, de 2006, tem lá uma introdução, o Arthur escreve, ele fez parte da elaboração dessa tradução, do prefácio, e é legal, porque lá no prefácio, né, os vários autores, entre eles o Arthur, nosso professor aqui no departamento, apresenta algumas críticas, né, à história dos conceitos do Koselleck. Tá? E apresenta também a ideia de que não, a história dos conceitos não resume-se ao Koselleck, há também outros autores, né? É curioso porque ele se tornou um autor clássico e às vezes, e na verdade, eu acho que é isso, o Koselleck é muito bom. Ele é tão bom que às vezes a gente entra, e difícil também, não é um texto fácil. E justamente por ser bom e difícil, a gente tem que fazer um esforço para adentrar no texto dele, e quando a gente consegue uma aproximação mais profunda, a gente acaba seduzido por aquilo. Então, por isso que é importante também fazer a crítica, é importante lembrar que é um autor conservador. Tá? Isso é uma outra coisa interessante. Quando a gente lê o Popper, como a gente fez aqui, discutiu o Popper, o Hayek, né, os alunos imediatamente criticam. Né? São autores liberais. Tá? O Koselleck é um autor conservador, mas curiosamente menos criticado pelos alunos quando a gente dá aula sobre. Né? Então, existe uma certa aura em torno dele. Quero começar citando, está no livro Futuro Passado, não no capítulo que vocês leram, mas citando uma passagem dele sobre fontes, que eu acho legal e eu gostaria que vocês não esquecessem. Tá? É muito legal essa passagem. O Koselleck diz assim: as fontes, por si só, podem fortalecer interpretações religiosas. Quer dizer, ele está falando assim, sei lá, você vai estudar o messianismo, você vai estudar o sebastianismo no século XVII, você pegar a fonte só pela fonte, isso pode fazer você reproduzir uma visão sebastianista, sei lá. E, obviamente, nenhum estudioso de sebastianismo que eu conheço corrobora com qualquer ideia, sei lá, de que Dom Sebastião está voltando. Né? Não conheço ninguém. Então, se eles leem fontes dizendo que o Dom Sebastião está para voltar e eles não acreditam que o Dom Sebastião está para voltar, o que isso significa? Significa que fonte não é história. Significa que, na análise da fonte,
existe uma decisão do que ali eu vou aprender, do que ali eu não vou aprender, do que ali conta, do que ali não conta, do que ali é mentalidade, do que ali é prática. É isso. Uma fonte não nos diz nada daquilo que nos cabe dizer. Quer dizer, a fonte, diz Kozelek, ela tem um poder de veto. Ela nos impede de fazer afirmações que não poderíamos fazer. Ela nos proíbe de arriscar ou de admitir interpretações, tá? As quais podem ser consideradas falsas ou inadmissíveis. A fonte vai dizer a data, a cifra, a justificativa, a consciência equivocada. Não existe história sem fonte. Mas história não é somente fonte. Aquilo que faz da história, história, não poderá jamais ser deduzido das fontes. Então, para que as fontes falem e se tornem história, é preciso uma teoria da história possível. Quer dizer, é assim que partidarismo e objetividade delimitam-se de uma nova maneira no âmbito da tensão entre a construção do pensamento teórico sobre a história e a crítica de fontes. Então, a fonte sem a teoria da história é inútil. A teoria da história sem a fonte é inútil também. É isso que está dizendo. Quer dizer, a gente pode questionar a questão da teoria da história, mas basicamente, na análise da fonte, a fonte em si nunca basta. A fonte não é história. Tá? É preciso uma maneira de aprender essas fontes, um meio de aprender essas fontes, uma consideração sobre essas fontes para fazer esse caminho entre a fonte e a história. Né? Então, não esqueçam disso. Isso é muito importante. Bom, acho que não custa repetir, embora nessa altura do campeonato todos vocês já estejam carecas de saber isso. Né? Quando você lê um texto, você tem que saber, tem que pensar em quais partes o texto se divide, quer dizer, em como o texto se estrutura. Né? Às vezes o texto já tem uma divisão, que é o caso do texto de hoje, mas não necessariamente na sua análise de texto ou na sua análise de fonte, você precisa se submeter à divisão que a fonte ou o texto apresenta para você, não necessariamente. Tá? Aqui eu vou dividir da seguinte maneira o texto. Eu acho que é uma primeira parte, na qual o autor apresenta seus métodos e seus objetivos. Acho que há uma segunda parte, na qual ele questiona se o conceito de modernidade nos revela um novo tempo. Acho que há uma terceira parte, na qual ele mostra o conceito de movimento na história. E como o próprio autor diz, é um texto que está discutindo modernidade, movimento e história a partir da experiência germânica. Ele fala isso logo no começo. Então, ele apresenta o seu recorte. Então, há um recorte temporal, há um recorte espacial, há uma estrutura do texto. É preciso, quando você lê o texto, pensar, né, quais os objetivos desse texto. Está um texto sobre modernidade, o título do texto é modernidade. Então, obviamente, é uma questão fundamental na sua interpretação do texto, entender o que é modernidade para o autor. São coisas básicas, mas que é curioso. Às vezes, eu vejo nos trabalhos, nos TCCs, vocês esquecem de fazer essas coisas básicas, né? Mas, enfim, aí o texto, pelo menos na minha interpretação, busca mostrar a história do conceito de modernidade, né? E como ele depende da ideia de movimento e progresso a partir de um entrelaçamento da ideia de passado e futuro. Tá? E isso está ligado a uma ideia maior do Kozelek, que é tentar entender, no século XVIII e XIX, a emergência da moderna ideia de história. Tá? Essa questão, como vocês já perceberam nessa altura do campeonato, foi e ainda vai ser nas próximas aulas, uma questão importante aí do nosso curso, né? A emergência da ideia moderna de história. Tá? Por isso que vocês devem relacionar com o que vocês leram do Léo Strauss. Bom, pergunta 3. Qual é o método em questão? Tá? Então, são perguntas importantes para vocês fazerem quando vocês forem ler um texto de historiador. Tá? Então, o método em questão é aquilo que a gente chama como de história dos conceitos. Né? Ele abre com a seguinte frase, né? o texto que vocês leram. Ele diz assim, a emergência de novas palavras na língua, seu emprego cada vez mais frequente e as modificações de sentido que lhes são atribuídas pela opinião dominante, quer dizer, a linguagem da moda, são um importante ponteiro no relógio do tempo, que não deve ser negligenciado. Então, a emergência de novas palavras, seu emprego mais frequente e as modificações de sentido dessas palavras são importantíssimas para a gente compreender a história. Tá? A história não é possível sem a linguagem. Tá? Os acontecimentos não são possíveis sem o ato de linguagem. E as experiências que adquirimos a partir deles
não podem ser transmitidas sem uma linguagem. Logo depois, o Koselleck deixa claro que, para ele, não é que tudo é linguagem, não é que história é apenas linguagem. Existem estratos de experiências extralinguísticas ou pré-linguísticas, obviamente. Tá? Porém, quando a gente vai falar sobre essas experiências, a gente vai falar usando a linguagem. Então, existe a história que já passou e existe a reprodução dessa história por meio da linguagem. E essa reprodução exige, obviamente, uma seleção. Já falamos isso no curso, né? Nenhum historiador vai falar sobre tudo. O historiador vai falar sempre sobre uma parte, obviamente. Portanto, todo o discurso histórico é parcial, porque ele sempre remete a uma parte, a uma escolha. Tá? Bom, a linguagem e a história, obviamente, não são a mesma coisa, mas elas são dependentes. Tá? E mesmo a diferença entre linguagem e história, quando a gente vai falar sobre ela, quando a gente vai falar sobre o que é extralinguístico ou pré-linguístico, a gente fala por meio da linguagem. Né? Então, não há como desconsiderar a linguagem na discussão sobre história. Bom, aí vem a ideia dos conceitos. Os conceitos não são meramente epifenômenos da história real, entre aspas, né? Eu já falei para vocês, não custa repetir, que ficar distinguindo história real de história das ideias é nostalgia cartesiana. As ideias fazem parte da realidade. As ideias, a manifestação no nosso cérebro é material. Voltamos ao primeiro texto do curso, né? O que é ser um morcego? Como é ser um morcego? Bom, os conceitos, diz ele, são cunhados para aprender os elementos e as forças da história. É isso que os caracteriza dentro de uma linguagem. Os conceitos influenciam as situações e acontecimentos e reagem a elas também. Um conceito determina, no sentido de delimitar, estou com dificuldade de falar o L, no sentido de delimitar, o conceito, ele delimita a nossa experiência, ao mesmo tempo ele abre possibilidades de pensamento. Né? Quando eu te explico um conceito, eu te ajudo, eu abro em você a possibilidade de você pensar outras coisas. Mas também eu posso, com esse conceito, geralmente é isso, fechar também a possibilidade de pensar outras. Tá? Então, um conceito não apenas é algo que nomeia um fenômeno histórico, ele é também um fator criativo. Tá? A partir do momento que eu, sei lá, apreendo um conceito, liberalismo, esta minha apreensão influencia na minha maneira de lidar com o real, nos meus projetos, e aí por diante. Então, um conceito agrupa a riqueza da experiência histórica e a soma das lições históricas, teóricas e práticas delineadas a partir dele, tá? De forma que a sua relação pode ser estabelecida e compreendida apropriadamente apenas através do conceito. Então, um conceito básico é aquele conceito indispensável no vocabulário social e político de uma época. Tá? Então, os conceitos históricos. Tá? Então, os conceitos históricos, eles revelam a nós coisas sobre esperanças, anseios e limites. Tá? Os conceitos aparecem isso. O historiador que vai praticar a história dos conceitos vai pensar os conceitos diacronicamente. Quer dizer, a sua duração, as suas transformações, o seu impacto. Então, a gente vai falar, por exemplo, sobre o conceito de revolução. O conceito de revolução conhece uma transformação já no final do século XVII, mas, sobretudo, no século XVIII. Essa transformação do conceito de revolução, tá? Ela tem uma relação com tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ele influencia os acontecimentos. Né? Então, é essa relação que se estabelece. Ao mesmo tempo, a estabilidade de um conceito, então esse conceito vai ter uma certa estabilidade por um certo tempo, o conceito de revolução, e essa estabilidade que o conceito vai adquirir tem também um significado e também influencia as coisas. Tá? Um conceito não é apenas uma palavra, segundo Koselleck, se torna um conceito se a totalidade das circunstâncias políticos, sociais e empíricas se agrega a ela. Tá? Então, o conceito generaliza. Né? Isso já está no Nietzsche. Na verdade, é mentira no sentido extramoral, que vocês leram, quando ele fala lá do conceito de folha, né, que surge da abstração das diferenças das folhas, que são sempre particulares, né, do esquecimento das semelhanças. Tá? Um conceito sempre impõe ângulos. Tá? O conceito faz parte de uma narrativa ou de uma representação. A gente vai discutir depois em outra aula essa coisa da representação na história. Tá? Bom, lembrando para vocês que, obviamente, a questão da história dos conceitos
vem muito lá do trabalho do Otto Brunner, anterior ao Koselleck, mais velho, trabalhou junto com o Koselleck, esse trabalho, Terra e Dominação, no qual ele vai criticar a aplicação da separação governo e sociedade na Idade Média. Tá? É claro que a história dos conceitos, não dá para a gente analisar isso aqui, senão a aula ficaria com 1 milhão de horas. Tem toda uma ligação. O Léo Strauss tem um papel, embora eu acho que às vezes o pessoal não sei se coloca muito isso, nunca vi muita gente fazendo essa relação, mas consigo ver uma relação com o Léo Strauss, mas há também uma relação com Carl Schmitt, né, que é muito importante, há uma relação com Heidegger, né, com Gadamer, que são nomes importantes aí na filosofia alemã no século XX. Né? Então, enfim, há uma série de livros elaborados pelo Koselleck, pelo Otto Brunner, pelo Conze, de chamados conceitos históricos básicos. Tá? Uma série de livros elaborados como resultado de um projeto coletivo de uma história conceitual. Tá? São vários volumes, tá? Publicados entre 1972 e 1997, com uma média de mais ou menos uns 200 verbetes, com 80, 100 páginas mais ou menos cada um. Tá? Inclusive, em 2004, foi feito, né, o tal dos iberoconceptos, né, com o objetivo de estudar os conceitos, linguagens e metáforas políticas no mundo ibero-americano, tá? Seguindo aí uma abordagem comparativa e transnacional. Então, há todo um passado nessa questão da história dos conceitos. Mas voltamos aí ao Koselleck. Né? Então, em Koselleck, o tempo, vocês perceberam isso? Não é algo dado, não é algo natural, não é algo evidente. O tempo tem uma construção cultural. Vocês falaram já no curso, porque eu acho que vocês aprenderam em outras disciplinas, imagino que talvez com o Luiz ou com o próprio Arthur, tá? A questão dos estratos do tempo, né? na obra do Koselleck, enfim, então vocês já sabem disso. Tá? O tempo não é algo natural, o tempo não é algo evidente. Tá? Há no tempo histórico um relacionamento com o já conhecido e com o já experimentado como passado, e as possibilidades que se lançam ao futuro como horizonte de expectativas. Tá? Experiência e expectativa, o Koselleck, são duas categorias, segundo ele, né, estou citando, adequadas para nos ocuparmos com o tempo histórico. Porque experiência e expectativa são aí categorias que entrelaçam o passado e o futuro. O que seria, então, experiência e expectativa e horizonte de expectativa para o Koselleck? Tá? Vou começar com o exemplo que ele mesmo dá. Ele fala, por exemplo, morreu lá em 1649 o Carlos I, na Inglaterra, foi decapitado na Revolução Inglesa, ou nas Revoluções Inglesas. Isso abriu, essa experiência da morte do rei, abriu em 1789 o horizonte de expectativas para que Turgot, né, o ministro do Luís XVI, falasse para Luís XVI que Luís XVI tinha que fazer reformas. Senão ele ia acabar que nem o Carlos I, sem cabeça. De fato, ele vai acabar, apesar de ele tentar fazer reformas, enfim. É uma discussão. Se é por isso mesmo que ele foi ter a cabeça cortada. Mas a questão é, a experiência, o Koselleck vai definir como passado atual. Quer dizer, é a maneira pela qual a gente incorpora e lembra os acontecimentos. Tá? Então, se a experiência é o passado atual, na experiência se fundem a elaboração do passado consciente, mas também as coisas inconscientes. Né? Então, na experiência de cada um, está a sua experiência pessoal, mas também da experiência de outras pessoas, já que essas experiências são transmitidas a nós, pelas gerações, pelas instituições. Eu dando aula, eu transmito para vocês experiências minhas, mas muitas das experiências que eu transmito para vocês estou transmitindo a partir de outras experiências. Então, muitos estratos de tempo, né, anteriores estão presentes sem a referência, né, ao antes e o depois. Eles estão presentes. É o passado presente. Tá? Agora, se a experiência é o passado presente, a expectativa é o futuro presente. Tá? Então, a expectativa é aquilo que no presente está voltado para o ainda não, para o não experimentado, para o que apenas pode ser previsto. Então, já o horizonte de expectativas, então, refere-se à linha, né, a linha do horizonte, por trás do qual se abre no futuro um novo espaço de experiência que não pode ser contemplado. Tá? Então, ele vai, ao longo do livro, trabalhar com a ideia de que no mundo cristão há, por exemplo, uma força grande, da ideia de que o nosso horizonte de expectativa está limitado pelo juízo final, e que o futuro é o juízo final.
Assim como há, né, na época cristã, até o século XVIII, uma força muito grande da ideia da história como mestra da vida. Né? Se a história é mestra da vida, quer dizer que o futuro e que o presente não são distintos do passado em qualidade, de maneira que a gente pode aprender com eles. E da mesma maneira que a gente pode aprender, pode ter, inclusive, uma repetição. Então, há um futuro muito orientado pelo passado, como se houvesse uma uniformidade dos tempos. Já explico isso melhor, tá? Vou voltar nisso. Aqui só estou introduzindo. A modernidade, por sua vez, em contrapartida, a partir do século XVIII, seria caracterizada por expectativas cada vez mais distantes da experiência. Essa separação, o coração pulsante da modernidade. Tá? Melhor dizendo, a expectativa é projetada para além de toda a experiência. De modo que a experiência do passado não mais corresponde à expectativa do futuro. Nenhum de vocês acha que o futuro é a gente retornar a formas antigas de governo. Tá? Mesmo que a gente retornasse uma monarquia, pensando aqui no Brasil, ainda assim todos vocês, historiadores, provavelmente vão dizer que vocês esperam, vocês acreditam que essa monarquia seja muito diferente do passado, porque não dá para voltar às mesmas condições do passado. Então, essa é uma visão moderna das coisas. Né? Uma expectativa muito diferente, né, da experiência. E aí que a Revolução Francesa... Mas ele fala da Revolução Francesa, mas não é os acontecimentos em si, né? Ele está pensando até num sentido kantiano, quando Kant escreve sobre a Revolução Francesa, do que essa revolução desperta nas consciências e tal. Então, a Revolução Francesa foi, para o mundo, um fenômeno que pareceu desafiar toda a sabedoria histórica. E, a partir dela, desenvolveram-se cada dia novos fenômenos, que cada vez menos podiam ser objetos de indagações à história. Quer dizer, cada vez menos o passado iluminando o futuro, porque o futuro, cada vez mais, parece algo desconhecido, estranho, inapreensível, inesperado. Isso é o que a maioria de vocês e eu, inclusive, pensamos sobre o futuro. Essa é uma concepção moderna do futuro, que determina a maneira como a gente vai viver no presente. Essa é a questão. Né? Então, há um entrelaçamento entre presente, passado e futuro, porque, né, no fundo, é por isso que ele fala no passado presente e no futuro presente. É o que está presente aqui nessa nossa modernidade. Então, as experiências não podem mais ser derivadas das experiências anteriores, porque as coisas são muito novas, né? E as expectativas não poderiam ainda ser concebidas. Então, antes de entrar no texto, qual é a tese fundamental de Koselleck nesse livro Futuro Passado, que é uma coleção de artigos? E também vários outros textos do Koselleck. A tese fundamental da obra do Koselleck como um todo, eu arriscaria dizer, é a ideia de que, neste século, entre 1750 e 1850, a linguagem europeia sofreu um processo radical na raiz, né, de transformação. E esta transformação revela e configura uma ultrapassagem dos conceitos da sociedade aristocrática. Então, nesse momento, alguns conceitos são ressignificados, como o conceito de revolução e o conceito de história. Eles mudam o significado, já vou explicar isso. Outros conceitos são inventados. Socialismo é um conceito inventado no século XVIII, por um padre, né? Cristiano Rousseau. Na verdade, no século XVIII, socialismo referia-se na Itália a todos aqueles que tinham um pensamento social. Sabe quando vocês criticam? Hoje em dia qualquer coisa social vocês chamam de socialismo. Na verdade, o sentido original do termo era esse mesmo. Depois tem os outros socialismo, o conceito tem uma história, né? História dos conceitos. Comunismo, né? 1840, conservadorismo, 1820, liberalismo, 1820. De fato, é só um fato. Isso não é uma questão de debate. Nesse momento, vários conceitos ou várias palavras, a gente pode discordar disso, mas vários conceitos ou várias palavras ou várias ideias importantes para a gente surgiram. Tá? Outros são ampliados, né? A ideia de direitos, ela já existe. Temos o direito natural, existe na Idade Média. Tá? Mas, de fato, essa palavra esse conceito conhece uma transformação, uma ampliação ao mesmo tempo. Tá? Outros são ampliados. Óbvio que a democracia, como Robespierre falava na Revolução Francesa, tem nada a ver, é muito diferente com a democracia como era dita na Grécia Antiga. Há uma apropriação.
E essa apropriação é feita para reivindicar demandas sobre esse futuro. Então, esse período é o período de transformação. Tá? Vocês perceberam isso com clareza no Crítica e Crise. Tá? O Koselleck tem algo em comum com Popper, com Anticelli, com Hayek e com Hannah Arendt. Então, autores conservadores como Koselleck e autores liberais como esses aí, que vocês já conhecem, eles têm em comum essa vinculação entre teoria da história, utopia e totalitarismo. Isso no Popper, né, lembra? Ficou bem claro. E no Koselleck também. No Crítica e Crise isso é muito claro. Isso é muito claro. Tá? Enfim, essa é a tese fundamental koselleckiana. Essa é a tese fundamental. Bom, então vamos entrar mais propriamente no texto que vocês leram. Modernidade e tempo moderno. Tá? Então, quando modernidade e tempo moderno se impôs lexicamente, né? Então, a história desse conceito. Quando esse conceito se impôs? Bom, só se impôs mesmo no último quartel do século XIX. Só no final do século XIX que esse termo modernidade, não estou falando do termo moderno, nem do termo modernismo. O termo moderno é anterior, moderno já existe em Roma. Estou falando de modernidade. Tá? Ele se impôs no final do século XIX. Legal. Até então, até o século XIX, em geral, o conceito de moderno possui uma limitação, né, diz o Koselleck. Qual é a limitação? É preciso lembrar que a palavra moderno pode, é assim que a gente pensa hoje, falar em um novo tempo, né? Se eu falo em modernidade para vocês, você não fala, modernidade é um novo tempo. Mas antes do século XIX, é isso que o Koselleck diz, né? Modernidade não significava um novo tempo. Modernidade significava atual. Então, a palavra moderno, ou o conceito moderno, referia-se a um tempo novo em oposição ao anterior. E não a um tempo que tem um conteúdo novo. Tá? Então, nesse sentido de moderno, que não é o sentido que vocês usam, né? Que a gente usa o sentido de moderno, repetindo, como um novo tempo, como uma nova época. As pausas é para você guardar isso. A gente vai desenvolver isso. Mas antes, o sentido de moderno era o sentido de atual. Ele chama isso de historiografia aditiva, né? Então, quer dizer, os tempos nessa historiografia aditiva não são carregados de conteúdo. O tempo é como se ele tivesse uma uniformidade. Então, o moderno é apenas aquilo que é uma coisa nova. Então, o cristianismo é novo em relação ao paganismo, ele é moderno, mas não é que estamos num tempo moderno. Tá? Então, é uma maneira de pensar a história que pressupõe uma imutabilidade da essência dos homens. Por conta dessa imutabilidade, os homens como a natureza são imutáveis, e por conta disso, o mundo continua mundo, mesmo que os homens morram, como disse o reformador Melanchthon. Né? Então, é só a partir da ideia, de acordo com o Koselleck, não concordo com isso, mas calma. Primeiro a gente entende, depois a gente discute. É só a partir da ideia de que todos os tempos têm uma semelhança muito forte, porque o homem é sempre o homem, o ser humano é sempre o ser humano, que a gente pode pensar numa verita filias temporis, numa história magistra vita, né? na história como mestra da vida, na verdade, como filha do tempo, quer dizer, na questão de que, estudando história, vendo, sei lá, como Júlio César agiu, eu posso aprender a agir também. Hoje, poucos de nós vão acreditar que as ações de Júlio César podem ser repetidas por um senador brasileiro. Porque são tempos distintos. Vocês vão falar assim, são tempos distintos, épocas distintas, concepções de política distintas. Não é isso que vocês vão falar? Então, isso já é uma concepção da modernidade, de que os tempos têm qualidades distintas. Tá? Então, o exemplo que ele usa é do Maquiavel. Tá? Quando o Maquiavel fala em história cíclica, tá? Ou quando os próprios renascentistas falam em moderno, esse moderno não é uma era. Esse moderno é um novo. Tá? Mas que não é um novo tempo, é uma nova coisa, uma adição. Tá? Então, quando o Vasari usa o termo renascitar, né, no Renascimento, não é o Renascimento como época. Não é como é ensinado hoje nas escolas em geral, uma visão burkhartiana do Renascimento. Do Renascimento como uma época, como um período. Não é assim que eles se entendiam nesse momento, de acordo com o Koselleck, como uma época.
como um período. Tá? Se trata de um horizonte de expectativas que é o fim do mundo, ou a repetição, ou o retorno. Por isso que a história pode ser exemplar. Por isso que eu estudo história como mestre da vida, para viver, para copiar. Tá? Então, era muito difícil, não se concebia o moderno como um período histórico, apenas como uma coisa nova, mas não como um tempo novo. Então, e segundo Koselleck, não se conseguia conceber o moderno como um período histórico, porque a expectativa ali estava limitada ao fim dos tempos, ao juízo final. Então, é o horizonte de expectativa que determina essas... então, é o entrelaçamento, né? Determina não é uma palavra, mas é um entrelaçamento entre essa concepção de futuro e a apreensão do passado. Então, em outras palavras, para se considerar um novo tempo como radicalmente novo em relação à história passada, precisava-se de uma nova atitude, não apenas em relação ao passado, mas também em relação ao futuro. E isso vem a partir do século XVII. Então, ele começa a colocar os rascunhos da modernidade no século XVII, mas isso o termo modernidade, o conceito de modernidade, se impõe no século XIX. Mas isso começa no século XVII. Tá? Então, autores como Spinoza, autores como Voltaire, vão fazer a crítica, voltando ao Crítica e Crise. Eu espero que vocês tenham visto antes desse vídeo. Autores como Spinoza, autores como Voltaire, farão a crítica à ideia de profecia, de fim dos tempos. Os descobrimentos serão fundamentais para se pensar na assimetria dos tempos, sociedades que estão em tempos diferentes. Tá? A ciência e a sua ideia fundamental para a ideia de progresso, as guerras de religião, está mostrando uma convivência entre religiões, a ideia de convivência, o ideal de convivência entre diferentes religiões emergindo após as guerras do século XVII. E aí a ideia dele é que, segundo Koselleck, no século XVIII, no Iluminismo, já há a consciência de que se vive um novo tempo. E o Diderot vai falar, e o D'Alembert, né, quem fez Moderna 2 comigo, a gente viu esse texto do D'Alembert, né? Quando o D'Alembert fala, o século XVI foi o Renascimento, o século XVII é a ciência, o Francis Bacon, e aí o século XVIII é o Iluminismo. Nesse texto do D'Alembert, como no texto do Diderot, já vem a ideia de que há uma idade moderna, de que desde o século XVI eles vivem um novo tempo, com novas características, com novas qualidades. Então, os tempos têm qualidades diferentes. O tempo não é a mesma coisa sempre, e os homens vão agindo nele. Os tempos têm qualidades. E junto a isso, né, a Gabriela uma vez perguntou do Hegel, eu falei sobre isso, não esquecer disso, uma diferenciação entre natureza e história. O tempo histórico não é o tempo da natureza. Não que não haja nenhuma relação, óbvio. Nós somos natureza também. Mas há um tempo histórico que não é o tempo da natureza. Tá? E aí, na Revolução Francesa, essa ideia vem com tudo. A ideia de ver a si próprio como véspera e ver o futuro como imprevisível e construído por seres humanos. Essa ideia é uma ideia da modernidade. Essa ideia é uma ideia da modernidade. Então, aí ele cita o Robespierre, né? 10 de maio de 93, diz Robespierre, é chegada a hora de conclamar cada um para o seu verdadeiro destino. O progresso da razão humana preparou esta revolução, e vós sois aqueles sobre os quais recai o especial dever de acelerá-la. Stendhal, 1823, Stendhal, quando o passado deixa de lançar a sua luz sobre o futuro, o homem vagueia na escuridão. Tocqueville, a democracia na América, 1835, quando o passado não mais ilumina o futuro, o espírito humano caminha nas trevas. Eu falei que eu tenho críticas ao Koselleck, mas isso aqui eu estou plenamente de acordo. Estou plenamente de acordo com a ideia de que ali no século XVIII, e a Revolução Francesa é fundamental nisso, há uma nova noção de futuro. E essa nova noção de futuro é fundamental para a nossa noção de passado. Do futuro como incerto e dos tempos como tendo qualidades. O que eu não estou de acordo, porque e várias pessoas que eu conheço também não estão, é com essa morte da história magistra vita, né? Parece que fica parecendo no Koselleck que há uma decadência da história como mestra da vida. E eu não acho. Né? Sei lá, quando a gente fala em aprender com o passado, se fala muito isso, né? Quando se fala em conhecer a ditadura, conhecer o nazismo, né? Então, isso não estou de acordo, mas estou de acordo com essa ideia de que emerge essa noção do futuro que é fundamental para a nossa noção de história.
tá? De um futuro como um período inesperado e distinto. Tá? Então, uma inversão do horizonte de expectativas. Então, o horizonte de expectativa deixa de ser uma repetição, deixa de ser o juízo final e passa a ser uma abertura para possibilidades. Aí diz o Kozelek, para Lutero, a abreviação do tempo é um sinal da vontade divina de permitir que sobrevenha o juízo final. Para Robespierre, a aceleração do tempo é uma tarefa do homem que deverá introduzir os tempos da liberdade e os tempos da felicidade. Tá? Então, a ideia do ineditismo do presente impulsiona o ineditismo do passado e a apreensão da singularidade dos eventos. Como assim? A ideia de que o futuro são novos tempos, com categorias distintas, conceitos distintos, costumes distintos, hábitos distintos, fortalece a ideia de que o passado eram velhos tempos. É isso, entendeu? É o D'Alembert que vai falar do Renascimento, os iluministas que vão falar do Renascimento e da Idade Média como outros tempos. Né? É diferente do que os próprios renascentistas diziam. Tá? Então, é isso. O Renascimento só será visto como um tempo, como uma época, a partir do Michelet. Tá? E depois o Burckhardt, logo a seguir, alguns anos depois. Tá? Então, a ideia do Renascimento como designando um período, um conceito, uma totalidade. Então, quando os homens do Renascimento falavam em Renascimento, e o Panofsky faz uma análise maravilhosa sobre isso, quem teve Modernão comigo leu, não é no sentido de um tempo, de uma época, é num outro significado. Né? O mesmo vale para a Reforma. Tá? O mesmo vale para... E ainda mais quando o Rank, né, o Leopold von Rank, falar em Contra-Reforma. Falar em Contra-Reforma. Tá? Então, o Reforma e Contra-Reforma, Renascimento com conceitos, para os historiadores, isso emerge nessa historiografia do século XIX. Tá? É o Rank que vai falar numa história do nosso tempo, ou numa história contemporânea, começando com Frederico, começando com a Revolução Francesa, ou começando com a independência dos Estados Unidos. Tá? Não é mais uma história aditiva, a gente vai adicionando coisas, mas o tempo continua o mesmo para todos. São tempos diferentes, com costumes diferentes, com conceitos diferentes. É o que o Strauss chamava de historicismo, né? Como a gente leu no texto do Strauss. É o historicismo. Então, veja, a ascensão do historicismo nessa visão do historicismo, que é diferente da visão do Popper, né? Lembra do Popper? Mas, enfim, a ascensão do historicismo, ou se você preferir falar assim, a ascensão da concepção histórica moderna é dependente das revoluções. E é dependente dessas transformações, da ideia de progresso, por exemplo, que a gente critica pra caramba, né? Então, a rápida adoção do conceito de tempo contemporâneo, quer dizer, a ideia de tempo contemporâneo vem poucas décadas depois da Revolução Francesa, com Rank. Tá? A própria adoção da ideia de uma idade contemporânea indica a aceleração da mudança da experiência histórica e da rapidez da sua elaboração pela consciência. Então, a ascensão desses conceitos de progresso, a partir de Kant, segundo Kozelek, Kozelek fala que o Kant criou a expressão progresso. Eu não sabia disso, né? Antes de ler o Kozelek. E nem tenho como confirmar isso também. Eu até perguntei para os amigos, falei, ninguém usou a palavra progresso, o conceito, a palavra não é uma coisa, mas o conceito de progresso antes do Kant, né? Enfim, claro que essa ideia de progresso, a gente pode ver ela no Diderot, no Voltaire, né? Mas, de fato, Kant, independente da questão das palavras, é fundamental para isso. Então, a ideia de revolução, progresso, desenvolvimento, crise, espírito do tempo, tá? Permite essa noção de distanciamento. Então, o tempo passa a adquirir uma qualidade histórica. Então, a história não apenas é algo que está no tempo, mas é algo que se dá através do tempo. A época do Renascimento tem essas características. O século XVII é o século do Barroco. Tá? Tudo isso emerge a partir do século XVIII. É dependente dessas transformações sobre as nossas expectativas de futuro. Essa apreensão do passado depende dessa expectativa de futuro. Essa apreensão do tempo como uma unidade coerente e carregada de sentido. Então, essas expressões que vocês usam muito, que se usa na política, é cedo demais, tarde demais, isso aí é uma coisa dos anos 80. Vocês não falam isso? Esse tipo de abordagem é bem anos 90. Eu falei isso na nossa aula sobre o Dario Anseri. Tá cedo demais, tarde. Ele é um homem além do seu tempo, atrás do seu tempo.
além de criticar essas expressões, a gente tem que pensar quais são as condições de possibilidade desses pensamentos. É isso que o Kozelek está fazendo. Né? O que torna possível a gente pensar as coisas dessa maneira. Que há coisas que estão cedo demais, tarde demais, há coisas muito anos 80, coisas muito anos 90, ou coisas muito século 17. A condição de possibilidade desse conhecimento é essa noção de passado, que é dependente dessa noção de futuro. Lindo! Por isso que o Kozelek seduz. Por isso que às vezes a gente fica, caralho, que gênio. Tá? Então a gente passa a ver uma qualidade no tempo, e essa qualidade penetra o nosso cotidiano, mesmo que a gente não seja historiador. Mesmo que as pessoas não sejam historiadoras, elas falam tarde demais, cedo demais, tão anos 80, tão anos 90. Tá? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar refém disso. E o Kozelek está nos ajudando, tá? A não ficar refém dessas coisas. Né? É isso, quando o Robson fala a era das catástrofes, a era dos extremos, quer dizer, é a ideia que está em Kant de que a história não deve se orientar pela cronologia. É a cronologia que deve se orientar pela história. É isso que o Hobsbawm faz quando ele diz que o século XX começa em 1914 e termina em 1991. A cronologia se orienta pela história, não o contrário. Quando a gente fala em espírito do tempo, quando vem as filosofias da história, quando o Robespierre fala que a revolução é uma torrente, isso pressupõe a história como objeto. Tá? E aí ele fala, em Roma, século significava geração. Na Idade Média, século, né, clero secular, e a vida terrena em oposição ao além. A ideia do clero secular é o clero que atua aqui, né? No século XVI, certos eruditos tiveram a ideia de dividir o tempo em porções de 100 anos. Tá? Mas, a partir do século XVIII, os séculos começam a ser vistos como unidades. É o século de Luís XIV. É o texto do Voltaire. E aí o século, de novo, não precisa coincidir com 100 anos. Eu posso falar num longo século XX, como faz o Giovanni Arrighi. Num breve século XX, como faz o Hobsbawm. Repetindo Kant, a história não se orienta pela cronologia. A cronologia se orienta pela história. Tá? Quando, no século XVIII, fala o Hans teria merecido um século melhor. Tá? Se eu negar a situação da Alemanha em 1843, mal estarei eu em 1789, diz o Marx. Quer dizer, com essa frase do Marx, o Marx está completamente dentro dessa modernidade. Tá? A história pode avançar, conservar, progredir, recuperar, acelerar, tornar lento. Duas coisas no mundo, diz o Herder, nunca tem a mesma medida do tempo. Portanto, existem no universo, há um só tempo, um número incontável de tempos. Né? Então, há uma anacronia de histórias diferentes, mas cronologicamente simultâneas. Então, aquela coisa, né? Então, essa percepção, não que seja assim, tá? Separando. Então, há essa percepção de que tal população é atrasada, tal população é adiantada, e a ideia de que há histórias diferentes, mas cronologicamente simultâneas, mas não apenas isso, né? A própria ideia de que épocas diferentes são regidas por historicidades diferentes, embora cronologicamente simultâneas. Então, há graus distintos de tempo conforme a civilização. Tá? Há experiências de tempos distintos, e é só acreditando na experiência de tempos distintos que a gente pode pensar em progresso. Por isso que a ciência é importante para a ascensão da moderna ideia de história. Né? Quando Paulo Rossi fala, a ideia de um crescimento, de um avanço do saber, é uma ideia que no século XVII em diante ganha muita força, com a assim chamada Revolução Científica. Então, faz parte da modernidade a ideia de que o tempo passado flui de forma diferente que o tempo presente. Tá? A ideia de que o tempo histórico gera experiências diferentes. Agora, colocando nomes bonitinhos. Né? Se o tempo histórico gera experiências diferentes, a experiência de Júlio César não vai me ajudar a vencer uma eleição no Brasil do século XXI, porque são experiências diferentes, porque são tempos diferentes. Essa é a percepção moderna de história que não existia em Maquiavel, que achava que a gente podia usar a mesma experiência, que o príncipe podia, calcado nas ações do passado, agir no presente, que é a história como mestra da vida. Pelo menos essa é a interpretação do Kozelek. Tá? Nessa parte eu tenho minhas dúvidas. Tá? Na parte da abertura, eu estou de acordo. Nessa parte eu tenho
ou meus comentários, enfim. Eu quero que vocês falem também, depois no fórum ou na aula. A experiência histórica não é sempre a mesma. Os acontecimentos não têm um caráter estável. Podemos sempre ver o passado de maneira diferente. Tá? Como diz o Goethe, no século XVIII, de tempos em tempos, a história do mundo precisa ser reescrita. Todos vocês aqui vão estar de acordo com a noção de que, com o passar do tempo, as nossas visões sobre o passado vão se alterando. Né? Na modernidade, no mundo de hoje, isso é muito forte. Quando eu estava na escola, eu nasci em 89, tenho 31 anos agora. Vocês sabem disso. Então, eu nasci depois do fim da ditadura. Quando eu estava na escola e meu professor de história falava sobre ditadura, não tinha um aluno na minha sala que falava, nossa, vou defender a ditadura, volte à ditadura. Não tinha um colega meu na minha escola. Por quê? Na cabeça de nós, alunos ali, no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, ditadura militar é coisa do passado, já foi, coisa idiota, que passou. Tá? Agora, quando eu fui dar aula de história no ensino médio, a partir de 2000, comecei a dar aula em 2007, né, mas comecei a dar aula na escola a partir de 2011, quando eu fui fazer isso, ora, aí, quando eu fui fazer isso, quando eu fui dar aula, aí tinha alunos meus defendendo a ditadura militar, volta. Quer dizer, parece que a ditadura militar era mais presente em 2012 do que em 2001. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que o passar do tempo muda a visão sobre o passado, inclusive entre os historiadores profissionais. Então, a gente sabe que a própria história é temporalizada no sentido de haver, graças ao correr do tempo e com o descansamento, modificações na nossa apreensão do passado. Tá? Então, a modernidade confere ao passado uma espécie de qualidade de história universal. Tá? Por isso é uma história que está sempre se reivindicando sobre o passado. Há apreensões sobre o passado. Então, a ideia de progresso, de uma mudança dos tempos históricos, de qualidade do tempo, cria a necessidade das outras épocas serem vistas em sua singularidade. E, paradoxalmente, ou como diz o Koselleck, aparentemente paradoxal, é que isso desvaloriza um pouco a nossa noção de história do tempo presente. Isso é uma discussão, né, para o Gamba e o pessoal aí que faz a discussão de história do presente. Porque fica essa noção que, se as nossas noções de passado se alteram com o futuro, fica sugerido que no passado teremos mais clareza sobre, no futuro teremos mais clareza sobre o presente. Quer dizer, a ideia de progresso é a ideia de um futuro que pode ultrapassar o tempo, ultrapassar a experiência que a gente vive aqui. A ideia de que o futuro abre campos de experiência completamente distintos dos nossos. E que o passado, portanto, também teve campos de experiência, desculpa a minha paulistanada aqui com campos, campos de experiência totalmente aí distintos do presente. Então, um desconhecimento do porvir. Então, da ideia de progresso, surge a ideia de que viveríamos em uma época de transição, que vai ter um futuro muito louco, teve um passado muito louco e a gente está no meio. A gente sempre vai estar no meio. E, portanto, o futuro sempre vai esclarecer coisas sobre o passado. E o futuro é sempre desconhecido. O futuro é sempre o outro. O passado, portanto, também. O passado não é mais familiar. Tá? O passado é cada vez mais distante. O passado é cada vez mais diferente. E aí a ideia de história exemplar fica complicada. Assim como a ideia de providência, né? Há uma linha do passado ao presente. Não há uma linha, nós historiadores pensamos. Não é predestinação, nós historiadores pensamos. Dizendo, lembrei da história sem fim, dizendo, está bem aqui lá meu livro, dizendo que com o passado analisamos melhor o que estamos fazendo, dizer que com o tempo analisamos melhor o que estamos fazendo, não é de alguma forma acreditar em progresso, desenvolvimento? Vocês viram falar, progresso não existe, progresso é eurocêntrico, vocês falam isso. 10 minutos depois, vocês falam, mas com o passar do tempo a gente entende melhor o passado. Não é pensar que o posterior cria uma compreensão melhor do que o anterior? Dizer que o distanciamento temporal confere superioridade epistemológica com o status de ciência não é dizer que o progresso existe? Enfim, a modernidade tem como característica essa nova ideia de história, tá? Que vai ter uma repercussão linguística, a gente vai chegar lá no final. Há uma compreensão, né,
de compreender o espaço de experiência. Né? Então, a experiência e a expectativa vão se afastar, e o espaço de experiência será comprimido. O que diferencia a época burguesa de todas as outras é a revolução contínua na produção, constante agitação social, incerteza e instabilidade. É isso que é a época burguesa. O Bauman que disse isso, professor. Não, isso é o Manifesto Comunista do Marx, 1848. Foram desfeitas todas as relações sociais imóveis e atrofiadas, incluindo os antiquados preconceitos e opiniões que as acompanhavam. E todas as novas ideias e relações tornam-se obsoletas antes de se consolidarem. Então, não apenas a ideia de que o tempo tem qualidade, mas que esta qualidade do tempo tem uma transformação rápida, contínua. É por isso que, para o Marx, o capitalismo é revolucionário. Ele revoluciona constantemente a produção. Ele traz incerteza, instabilidade e agitação, liquidez, se quiser usar um termo aí que a juventude gosta. Tá? O tempo está em fuga, os mais sábios sabem disso. Coisas imensas aconteceram. A tranquilidade de um dia após o outro, ou nos vulcões da Revolução, silenciosamente ou com coincidência, o mundo sofreu grandes transformações. Coisas ainda mais tremendas estão por acontecer. Jamais um tempo dependeu de maneira tão intensa e tão próxima do futuro, e de modo tão exclusivo e tão universal quanto os nossos tempos. Então, a ideia de liquidez e provisoriedade não vem, como diz o Bauman, da crise das ideologias. Pelo amor de Deus. Vem da moderna consciência histórica. A experiência de um tempo em movimento e de um futuro desconhecido. De profunda ruptura entre o passado e o futuro. Tá? E é aí que os usos políticos do tempo, todos os ismos, são usos políticos do tempo. Tá? Ou, como o Kozelek chama, conceitos de compensação temporal. Tá? Então, então, o conservadorismo se propõe a retardar ou desacelerar a história. Tá? Os reacionários, não. Conservador e reacionário são coisas diferentes. O conservador ele vai querer retardar a história, tornar a história mais lenta, mais gradual. O reacionário quer voltar ao passado. O progressista quer acelerar. Tá? Todas as ideias do liberalismo, do socialismo, do conservadorismo, do progressivo, do comunismo, todos os ismos são usos políticos do tempo. Na medida em que, a partir de uma concepção moderna do que é o tempo, ele se propõe a acelerar a história, retardar a história, pausar a história. Tá falando, você está na Idade Média. Vocês falam isso, quer dizer, você está numa temporalidade diferente, a qualidade do tempo que você vive é diferente. Mostra. Essas visões de mundo são impossíveis no mundo pré-moderno. É impossível no mundo pré-moderno as pessoas pensarem essas coisas que eu estou falando. Não havia condições de possibilidade de pensamento dessas coisas. Elas são coisas da modernidade. Por isso que a história é filha da modernidade. Por isso que essas palavras, liberalismo, socialismo, comunismo, são todas do século XVIII e XIX. Tá? A palavra, não é que a palavra criou tudo, mas a palavra é uma evidência do que está acontecendo e ela também provoca acontecimentos. Tá? A nossa ideia moderna de democracia, que é bem diferente da ideia grega, ela pressupõe uma abertura ao tempo, uma abertura à mudança. Então, todos esses conceitos, comunismo, conservadorismo, reacionarismo, revolução, antecipação, ditadura do proletariado, são conceitos modernos que se estruturam a partir de noções temporais, que em geral são antecipações. Tá? Os conceitos apontam para além do empiricamente realizável, do que se poderia prever. Tá? Por isso, esses conceitos têm a ver com o horizonte de expectativa aberto, né, no iluminismo e nas revoluções. Tá? O Eliot falava que isso era um paradoxo, é o paradoxo do Eliot, né? O Eliot não é o historiador, o poeta. Tá? O Eliot era um modernista conservador. Como tem no Brasil vários, né? Conservadorismo e reacionarismo são eles também filhos do progresso da modernidade. Então não é paradoxo, é aparente paradoxo. Tá? O conservadorismo é uma ideologia moderna. O reacionarismo é uma ideologia moderna. Porque pensar o conservadorismo, pensar o reacionarismo, exige uma concepção de tempo, que é a concepção da Revolução Francesa. Tá? Na modernidade, há um acirramento de batalha em torno desses conceitos, é óbvio. Por que as pessoas estão se matando na internet? Porque, pelo liberalismo, sei lá, comunismo, elas se matam na internet por isso. Perde, vocês também ficam lá, eu já vi vocês debatendo lá. Apareceu já no Twitter para mim sugerido, gente que se matando por isso. É a disputa pelo tempo.
é uma característica da modernidade. Isso vai continuar. Tá? Claro. Aí tem a discussão que a gente pode fazer em Contemporânea 1, que eu acho que vou dar em 2022, não sei, sobre se nós ainda somos modernos ou se somos pós-modernos. A gente poderia colocar o texto do Hartog, né? A gente poderia colocar o Frederick Jameson. Há autores que falam que nós somos ainda modernos, não somos pós-modernos. Tá? Esse texto de hoje pode ajudá-los a pensar nessa questão. Não vou fazer os debates, porque não é o nosso escopo aqui. Mas o texto de hoje pode ajudá-los nisso. Então, até o século XVIII, a palavra história usada no alemão era uma palavra emprestada do francês histoire. E esta palavra, história, até o século XVIII, remetia a uma série de narrativas particulares, histórias, que guardavam uma sabedoria acumulada do tempo, que eram exemplares. Tá? E portanto, esperava-se do futuro o fim dos tempos, uma repetição. Tá? Entre o século XVIII e XIX, em alemão, começa a se usar o Geschichte, né? O termo história, no singular, que designa uma sequência unificada de eventos que constituem a marcha da humanidade, a história em si, independente da narrativa. Tá? Então, nessa emergência do moderno, a ideia de história, vem uma nova palavra no alemão para a história. E esta palavra é importante para os autores do século XIX. De novo, críticos do Koselleck vão criticar um pouco essa separação, mostrar que não é bem assim, e realmente há muitas críticas, mas, de fato, há a emergência de uma nova concepção de passado, de futuro, essas coisas estão juntas. Tá? E nessa nova emergência, isso tem muito a ver com a produção do Droysen, com a produção do Rank, desses historiadores do século XIX. Eles são parte desse movimento. Tá? Então, atribui-se... Então, vamos ler Rank, A História dos Povos Românicos e Germânicos, 1824. Diz o Rank: atribui-se à história a tarefa de apontar para o passado, de instruir o mundo contemporâneo para proveito da posteridade. Está falando da concepção da história que começa da vida. O presente trabalho, contudo, não aspira a uma tarefa tão elevada. Pretendemos apenas mostrar como as coisas realmente aconteceram. Então veja como essa separação entre essas duas formas de história era consciente na historiografia do século XIX. Tá? É aí que o conhecimento histórico, como o concebemos, é fruto da modernidade da ideia de progresso. E aí que o Koselleck diz que progresso e historicismo são como faces de Janus. Tá? É isso, né? Hoje, poucos consideram convincente a ideia de que a Magistra Vitae caiu, foi substituída ou coisa do tipo. Tá? Um exemplo legal para pensar isso, que eu vou terminando a aula, é o exemplo da ideia de revolução. Tá? A maneira como a gente pensa a revolução hoje é produto da modernidade. Faz parte dessa transformação da modernidade. Tá? Na astronomia, antes do século XVIII, até o século XVII, a maioria dos usos da palavra revolução eram usos astronômicos, os movimentos circulares dos astros, ou ainda podia remeter, mas de uma maneira análoga, à ideia do políbio, de anacicloses, né? Da inda e vinda, do corse e ricorse, como diria o Maquiavel, dos governos, né? Do vai e vem, do ciclo de degeneração e regeneração dos governos, da história cíclica, é isso. Então tem a ver com ciclos, a revolução. A partir da Revolução Inglesa, isso começa a mudar. Tá? No século XVII, diz a Hannah Arendt, ainda não se dispunha de uma palavra que pudesse designar uma comoção social por meio da qual a população subjugada pudesse se tornar a classe dos senhores. Não existia essa palavra. Tá? E aí que na Revolução Francesa, mas antes, isso começa já na Revolução Inglesa, tem vários estudos mais novos sobre isso. Tá? Isso não está no Koselleck nem na Hannah Arendt. São coisas mais recentes. Mas, enfim, no século XVII e XVIII, há a transformação deste conceito, que passa a significar um processo contínuo de mudança permanente. E esta noção de revolução passa a ordenar as nossas experiências em relação ao tempo. Tá? Passamos a ver a história como tendo um sujeito, que é a humanidade, que pode alterá-la, que pode construí-la, que pode mudá-la. Tá? Quer dizer, essa transformação do conceito de revolução, uma expressão da consciência dessa aceleração do tempo, do século XVIII em diante. Tem a ver também com o capitalismo, eu acho. Embora o Koselleck não fale muito sobre isso, né? Altera a nossa perspectiva em direção ao passado, a ideia de uma ruptura revolucionária. Tá? Em 1830, emerge a palavra, que depois a gente vai associar a Trotsky e tal, de uma revolução, de uma expressão da revolução permanente.
Tá? Aliás, na Revolução Francesa emergem os neologismos, que não existiam antes. Revolucionário e revolucionário. Tá? E aí eu quero terminar a aula com outro alemão, que é o alemão Max Weber. Né? Quero terminar com uma citação do texto Ciência e Política, Duas Vocações do Max Weber, acredito que dialoga bastante com essa discussão. Diz o Weber, é sobre a ideia de progresso. A vida do homem civilizado está imersa no progresso e no infinito. E segundo o seu sentido imanente, essa vida não deveria ter fim. Com efeito, há sempre possibilidade de um novo progresso para aquele que vive no progresso. Nenhum dos que morre chegará jamais a atingir o pico, pois que o pico se põe no infinito. Tá? Então, todo mundo está imerso no progresso, que pode ter mais progresso, que pode ter mais progresso, e ninguém vai morrer satisfeito, ninguém vai morrer falando, cheguei, porque o pico é o infinito. Tá? Abraão, ou os camponeses de outrora, morreram velhos e plenos de vida, pois que estavam instalados no ciclo orgânico da vida, pois que a vida havia lhes ofertado, ao fim dos seus dias, todo o sentido que poderia proporcionar-lhes, e porque não subsistia enigma que eles teriam desejado resolver. O que ele está dizendo, não havia uma abertura para esses camponeses de um futuro que a gente pode criar, transformar a ideia de revolução. Tá? A gente pode pensar nisso quando a gente fala de não haver revolução em outras épocas. Né? Tem aquele seriado da Netflix, Spartacus. Ele mostra o Spartacus, né, o escravo da Trácia, do mundo romano, fazendo uma revolução para abolir a escravidão. E a gente sabe que isso era impossível de ser pensado na Roma Antiga, porque isso é um seriado completamente anacrônico. Não tem problema, é um seriado, não é um livro de história. Mas só para ajudar a gente a pensar aqui. Tá? Então, os homens poderiam considerar-se satisfeitos com a vida. O homem civilizado se vê no meio do caminhar de uma civilização sempre enriquecida aí com pensamentos, experiências, problemas. Por isso que o homem civilizado pode se sentir cansado da vida, mas não pleno dela. Né? É isso que a gente tem que entender quando a gente lê o Anticristo Nietzsche, e o Nietzsche vai falar do budismo como a religião do cansaço da civilização. Tem a ver com essa discussão aí. Não estou falando que é a mesma coisa. Nietzsche, Weber e Coselli, tá? Pelo amor de Deus. Mas, com efeito, jamais o homem pode, senão, apossar-se de uma parte ínfima do que a vida do espírito produz. E só captar o provisório e nunca o definitivo, porque sabemos que não há definitivo, porque sabemos que o homem é mais filho do seu tempo do que filho dos seus pais, ou seja, os tempos têm qualidades distintas. É isso que está implícito nessa frase do Mark Bloch. Tá? A morte não tem sentido. A morte perde o sentido nessa concepção da vida como um progresso, como progressividade. Tá? Então, eu acho que isso tem, além de ser linda, né, essa passagem do Weber, ele está remetendo a Tolstói e tal, ela nos ajuda a pensar as coisas. Obrigado, então, por ter assistido a aula até aqui, espero que você tenha entendido. Eu acho muito importante essa discussão, apesar das discordâncias, que eu já apresentei algumas delas, mas é um texto sensacional, né, fantástico. Eu estudei recentemente, vai ter um artigo meu sobre isso, que vai sair aí, a ideia de excentricidade no século XVIII. E aí, não me surpreendi, né? Nos dicionários eu percebi que a palavra excentricidade, olhando os dicionários do século XVIII, ela conhece o mesmo movimento da palavra revolução. Tá? E aí que a ideia de excentricidade tem a ver com aquele que é estranho ao seu tempo e daquele que é um homem do futuro. Ambas as possibilidades condicionadas por essa ideia do horizonte de expectativa revolucionária. É maravilhoso, né? Então é isso, um beijo. E a próxima aula, então semana que vem eu deixo vocês com descanso, para vocês terminarem de ler os textos. Eu sei que vocês não fizeram tudo, então verem os vídeos que vocês ainda não viram. Depois a gente volta com mais 4 aulas, né? A gente vai falar sobre Dominique Lacapra, vai ser mais uma aula assíncrona. Depois a gente vai ter 3 aulas assíncronas para discutir alguns autores mais contemporâneos. A gente vai discutir um autor muito importante aí, a gente vai discutir o texto A Escrita da História, do Ankersmith, né? A gente vai discutir o texto do Armitage, do Ginsburg, e o Guedes, né? Um texto um pouco trabalhado, as paisagens da história, mas eu acho bem legal. Então, tchau, tchau e um beijo.